Esse vídeo é o pequeno corte da nossa primeira aula sobre o mercado Forex que vai estar disponível no treinamento dentro da nossa comunidade. Tanto o link para você assistir essa aula completa, quanto para se inscrever na lista de espera da nossa comunidade estão aqui abaixo na descrição. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Outro ponto muito interessante quando a gente está operando no mercado Forex, quando a gente fala que está comprado, quando a gente fala que está vendido, a gente está comprado ou está vendido em quê? Em que a gente está comprado ou está vendido? E a gente vai entender isso agora. Primeiro, a gente vai entender os termos sobre moeda base e moeda de citação. Tá? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de moeda base. Moeda base ela é a primeira das duas moedas. A primeira das duas moedas que aparecem no par, no caso aqui o euro, é a moeda base. Esse par é o base da sua operação. Então você está vendido nessa moeda base, tá? Ou comprado. Quando você está operando euro-USD, a moeda base dessa sua operação, desse ativo que você está operando, é o euro. Só que quando a gente está falando de trading Forex, a gente está vendido ou comprado fazendo aquela operação em uma moeda, só que tem outra como colateral, entende? Como eu falei, a gente não compra só dólar, a gente não vende só euro, a gente não opera apenas uma moeda, a gente opera uma moeda em comparação com a outra. E a moeda que é utilizada como base é a que vem primeiro. Qual é a segunda categoria? A segunda categoria é basicamente a moeda de citação. O que é a moeda de citação? A moeda de citação é a moeda de referência que é utilizada para aquela operação. No caso do euro-USD, a moeda USD é a moeda de citação. Tá entendendo? Então, quando a gente está vendido ou comprado, fazendo a operação em euro-USD, a gente está comprado ou vendido em relação com o dólar americano. Tá? Então a gente não está vendido ou comprado apenas em euro, a gente está em euro em comparação com o dólar, porque uma moeda influencia a outra, a gente precisa dessa paridade para ter a movimentação. Então é a variação do euro com o dólar. E a primeira moeda é a moeda base e a segunda moeda é a moeda de citação, a moeda de referência na qual a gente está abrindo aquela operação. Aqui para a gente entender um pouco melhor, como eu falei para vocês, o par base e o par de citação, no caso do euro-USD. A moeda base é a qual você compra ou vende na operação e a moeda de citação é a moeda de referência sobre a sua compra ou a sua venda, Como eu falei para vocês, a gente não vende apenas um ativo, a gente vende ou compra um determinado ativo em comparação com outros ativos, tá? No caso do euro-USD, a gente compra ou vende o euro em comparação com o dólar americano. Existem outros termos que a gente precisa entender sobre o mercado Forex também, e são termos principais, como o termo de pips, Pips é basicamente uma unidade de medida utilizada no mercado Forex, Pips é a referência para point in percentage, É a junção desse termo, que seria o ponto ali em porcentagem. E é a unidade de medida utilizada no mercado Forex que representa a menor variação possível no preço de uma moeda. Geralmente é a quarta casa decimal, de um par de moedas, exceto nos pares que incluem o iene japonês, que é a segunda casa decimal. O PIP é basicamente a nossa unidade de medida da movimentação dos preços dos ativos e a gente vai ver isso a seguir, Outra coisa que é extremamente necessário da gente entender é o conceito de bid, ask e spread. Isso aqui pouquíssimas pessoas falam, Eu não consegui achar conteúdo nenhum falando sobre isso quando estava no meu começo e isso influencia diretamente no seu operacional quando você está no mercado, Então, o que é bid? Bid é o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar por um ativo, nesse caso, pelas moedas. O bid é o preço mais alto que um comprador, que um cara que quer comprar aquela moeda, está disposto a pagar. E o que seria o ask? O ask é o preço mais baixo de que um vendedor está disposto a aceitar para vender aquele ativo para você. Por que é importante a gente entender isso? Por causa do spread. O spread ele é a diferença entre o preço do bid e o preço do ask. Ele é a margem que os intermediários financeiros, como corretoras e bancos, ganham. Quando a gente fala sobre o mercado Forex, as pessoas erroneamente, muitas das vezes, falam que a corretora come o dinheiro do cara, que a corretora vai pegar teu dinheiro e não sei o quê. Porém, isso não é uma verdade, As corretoras, elas têm uma forma de lucrar sim no mercado. E as corretoras, pelo menos as corretoras sérias, elas não lucram com a sua perda. As corretoras, elas lucram como qualquer corretor e banco lucra, com taxa, com juros que é cobrado em cima da sua operação. E esses juros, essa taxa que é cobrada para a corretora, que é o intermediário entre o trader e o mercado,
é o spread, né? Um dos modelos de taxa. Quando a gente tiver no módulo sobre corretoras, a gente vai entender ainda mais sobre como funciona essa taxação, os diversos tipos de taxação, tá? Mas o spread é a referência base para a cobrança da sua operação. Então, independente se você abrir uma operação, vamos supor, pensa comigo, se você for abrir uma compra ou uma venda no euro USD, você vai pagar a taxa de spread. Ou seja, independentemente se aquela operação der lucro ou se ela dá prejuízo, a corretora ela vai lucrar o spread. Ah, Tony, essa taxa é cara, eu não sei o quê. Mano, sinceramente, não se preocupa com isso, porque a taxa é irrisória, a taxa é de centavos praticamente. Então, a gente vai falar sobre isso a seguir, mas não é uma taxa que vou dizer, ah, não vou operar porque a taxa é cara. Não, são centavos, porque é um mercado muito líquido e muito volátil. Então aqui eu trouxe para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica diariamente no mercado, né? A gente tem a nossa moeda base aqui, que no caso é o euro, a gente tem a nossa moeda de referência, que é o dólar americano, o preço do BID e o preço do ESC. E a diferença entre pips vocês conseguem ver logo no preço, que é justamente na quarta casa decimal desses ativos. Como a gente viu, o preço do PIP ele é contado na quarta casa decimal de determinado ativo. Então a gente tem aqui que o preço do BID ele é de 1.0670 e o preço do ESC ele é de 1.0672, ou seja, 2 pips mais caros. O pip é a nossa unidade de medida para fazer uma negociação. No caso, o que seria o spread? A gente viu isso. O spread é a diferença entre o preço do BID e o preço do ESC. Nesse caso, o spread seria o preço do BID menos o preço do ESC, que seriam 2 pips. Né? E você nem se preocupe que você não vai ter que estar calculando isso aí não. A corretora ela já mostra para você quanto de spread está sendo cobrado para abrir determinada operação dentro do mercado. Aqui a gente tem algumas coisas que são importantes para a gente lembrar sobre BID, ESC e spread. Tá? Primeiro, que o BID ele sempre é menor que o ESC, devido à diferença entre preços que os compradores estão dispostos a pagar pelo preço que os vendedores estão dispostos a aceitar por aquela venda. Tá? O spread ele pode variar ao longo do tempo dependendo da oferta e demanda do ativo em questão. Como é calculado a questão do spread, a gente já viu, mas por que ele se dá e por que ele fica mais caro e por que ele fica mais barato? Depende de ativo para ativo. Tá? Existem ativos no mercado Forex que são muito mais negociados do que outros. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o euro USD. Né? Pensa racionalmente comigo. O euro USD, a moeda da União Europeia e a moeda dos Estados Unidos. Grandes potências. Vocês acham que essa moeda é muito negociada ou é pouco negociada? Essa moeda ela é muito negociada. O euro e o dólar, essa comparação entre os dois pares, o euro é muito negociado e o dólar é muito negociado. Agora pensa comigo. O dólar da África do Sul, o ZAR, né? o Sul African Dollar. Você acha que um dólar sul-africano ele é muito negociado no mercado Forex? Não, né? Existe até uma classificação que a gente vai ver com o decorrer das aulas, que são as classificações dos pares de moeda. A gente tem pares principais, que são os pares, como eu falei, mais negociados. No caso do euro-USD, que é um par principal porque ele é muito negociado, tem uma liquidez enorme, a gente vai ver já o que é liquidez, tá? Mas o USD ZAR, com a moeda da África do Sul, o dólar com o dólar da África do Sul, é uma moeda pouco negociada. Essa classificação de moedas é conhecida dentro do mercado Forex como pares exóticos. E a taxa para você, ou seja, o spread para você operar pares exóticos, pares que são pouco negociados no mercado, ela é um pouco mais cara. Novamente, galerinha, não vou operar porque a taxa é cara. Não existe, são centavos que você paga para negociar determinados ativos, no máximo aí 10 centavos, 11 centavos para você abrir a operação. Então não é algo que invalida você de abrir uma operação, mas é necessário você saber dessa variação. Tá? Outra coisa, para comprar um ativo você novamente pagará o preço do ESC, para vendê-lo você pagará o preço do BID, né? Ou seja, se você quiser abrir uma compra você vai pagar o spread sobre o preço do ESC e se quiser vender receberá o preço do BID. Né? O spread ele pode afetar a rentabilidade das negociações e isso é muito importante. Tá? O spread ele pode afetar a rentabilidade das negociações uma vez que o custo das transações está embutido na diferença de preço. Por isso é importante considerar o spread ao planejar as suas estratégias de investimento. O que é que quer dizer isso? E aqui entra um ponto muito importante. Presta atenção nisso e anota isso. Tá? O spread, como eu sempre falei, as corretoras elas sempre vão ganhar o spread de taxa, né? Ou pelo menos a maioria delas. Só que o que acontece? Aonde que ela cobra esse spreadzinho? Ela cobra na diferença. O spread, como a gente viu no USD, por exemplo, ele colocou de 2 pips.
Então vamos supor que você abriu uma operação no EURUSD de compra a 1, tá? Tava 1 a 1 dólar e euro, né? Se você abrir a sua compra ou a sua venda a 1, na verdade sua compra, né? Vamos lá, abriu a sua compra a 1, ele vai abrir a sua compra a 1,0002, ou seja, um pouco acima. E essa diferença de um pouco acima de 2 pips, como a gente utilizou de exemplo, é o preço que você paga. Então, na sua operação, você não está comprado de fato em 1, você está comprado em 1,0002, que seria a quarta casa decimal. O que é que isso influencia no seu operacional? Primeiro, para pessoas que utilizam ordem pendente ou ordem limite, isso já a gente vai ver mais à frente também, e para pessoas que utilizam algoritmos, né? Então, se você seta, por exemplo, a sua ordem a 1, o mercado não vai abrir necessariamente a 1, tá? Então, isso pode dificultar o preço de abertura da sua operação, tá? Então, a gente tem que ficar ligado porque o preço do spread tanto vai ser influenciado pela abertura do preço da sua operação dentro do mercado e também vai influenciar no seu lucro. Então, na sua contabilidade, você pode tirar aí a taxinha de 2 pips do spread